Apresentação ao meu canal, analisando consciência da fé pela razão. No lugar certo. No lugar certo. Se inscreva-se em o nosso canal. Eu digo o nosso canal do Analisando Consciência da Fé pela Razão. Comparação de Jesus Cristo. Vamos ver comparação entre Deus e Jesus Cristo. Eu estou comprovando que Jesus Cristo não é Deus. Estou mostrando o capítulo, o versículo, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo é uma carne. Não, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos. Jesus teve uma mãe, significa Maria. Jesus Cristo foi chamado de Filho unigênito de Deus, pois foi a única pessoa nascida de uma mãe mortal. Maria de um pai mortal, Deus o Pai. Então, meus irmãos, está dizendo aqui que Jesus Cristo teve uma mãe. Entendeu, meus irmãos? Sabendo, Deus não tem mãe. Deus não tem mãe nem pai. Vamos lá, meus irmãos. Jesus Cristo saiu do ventre de uma mulher. Repetindo novamente, Jesus Cristo foi chamado de Deus. Jesus Cristo foi chamado de um filho, o único jeito de Deus, pois foi a única pessoa nascida de uma mãe mortal. Maria de um pai imortal, o Pai. Aqui está dizendo que Jesus Cristo saiu do ventre de uma mulher. Para as pessoas dizer que Jesus Cristo é Deus. Então, meus irmãos, eu estou comprovando que Jesus não é Deus. Eu estou comprovando, meus irmãos, que Deus não estava no ventre de uma mulher. Para as pessoas dizer que Deus estava no ventre de uma mulher. Porque as pessoas falam que Jesus Cristo é Deus e eu estou comprovando aqui. Jesus Cristo, princípio, meio e fim. Na Bíblia, na Apocalipse, fala 21, versículo 6 até 7, diz: está cumprido, eu sou o Alfa, Mônega, o princípio, meio e fim. Aqui está dizendo, meus irmãos, que Deus não tem princípio, meio e fim.
Está dizendo que Deus sempre existiu. E estou comprovando que que Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos. Fala no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 22. A ressurreição de Cristo é o princípio e a fonte da ressurreição futura de todos os seres humanos. Aqui fala que Jesus Cristo foi visto por pessoas. E saber que Deus nunca foi visto por ninguém, a não ser Jesus Cristo. Aqui fala, segundo São Paulo, significa Paulo, Jesus teria aparecido mais de 500 depois da ressurreição. Mas quem eram essas pessoas? Então, meus irmãos, está dizendo que depois da ressurreição, Jesus Cristo foi aparecido por muitas pessoas, 500 pessoas. Aqui fala testemunho de ontem e hoje Cristo também apareceu muitos outros. Inclusive várias mulheres que tinham ido ao sepulcro para ajudar Maria Madalena a ungir o corpo de Cristo. O grupo de mais de 500 homens. Então, meus irmãos, mais de 500 homens viram Jesus Cristo. E muitas pessoas já viram Jesus Cristo. Então, meus irmãos, muitas pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. 500 pessoas. Mas, fora da ressurreição, Jesus Cristo foi visto por as pessoas. E Deus não foi visto por ninguém. Para as pessoas dizer que Jesus Cristo é Deus. Vamos lá, meus irmãos, aqui. Aqui fala que Jesus Cristo é ensinado por Pai. Entendeu, meus irmãos? Pelo ensinamento aqui. A oração que Jesus ensinou recebeu o nome de um Pai Nosso, pois começa justamente por essas palavras. Está em Lucas, em seu Evangelho. Então, meus irmãos, Deus não foi ensinado por ninguém, mas está escrito aqui que Deus ensinava Jesus Cristo, Pai Nosso. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 1, contando-nos que o discípulo pediu a Jesus que os ensinasse a rezar. Está em Mateus, narra que Jesus ensinava ao seu discípulo como comportar-se, agir, orar. Está em Mateus capítulo 6 até 7, entendeu, meus irmãos? Aqui fala do Pai Nosso, que Jesus ensinava. Então, meus irmãos, eu comparei e dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Tá certo, meus irmãos? Jesus Cristo foi criado por Deus. Jesus Cristo é criado por Deus. Entendeu, meus irmãos? Aqui fala, Jesus criou o mundo por meio do poder do sacerdócio. O que criou? Jesus criou o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais. Exato. Jesus agiu sob a direção do Pai Celestial. Então, meus irmãos, eu disse que Jesus Cristo, ele é o Pai Celestial. Ele é o Pai Celestial e da terra. Mas do céu, meus irmãos, ele tinha um pai. Entendeu, meus irmãos? Por exemplo, se Jesus, naquele tempo, quando ele subia para o céu, ele tinha um pai maior do que ele. Então, ele disse bem claro, meus irmãos, que ele tem um pai. Para a pessoa dizer que Jesus é Deus e ele foi o único Deus e subindo no céu, não, meus irmãos. Ele disse bem claro que ele tinha um pai. Por exemplo, se Jesus subir daquele tempo para o céu, ele vai encontrar com o Pai, entendeu, meus irmãos? Aí fica Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, exatamente. Aí fica Deus e Jesus Cristo no céu, não, meus irmãos? E os anjos também. Então, meus irmãos, se inscrevam no meu canal, analisando consciência da fé pela razão. Eu estou comprovando, meus irmãos, que Jesus Cristo não é Deus. Mostrei tudinho do capítulo do versículo. Tá certo, meus irmãos? Se inscreva no canal. Inscreva no canal analisando consciência da fé pela razão. Até mais, meus irmãos. E aí, meus irmãos, gostou da minha conclusão, da minha observação?
dizendo que Jesus Cristo não é Deus, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu espero tomar reflexão das coisas a passo, meus irmãos. Eu estou mostrando a verdade, meus irmãos, o capítulo, o versículo, está na Bíblia aí, nas suas Bíblias. Então, meus irmãos, se inscreva no canal Analisando Consciência da Fé pela Razão. Eu mostrei, meus irmãos, para vocês que Jesus Cristo não é Deus. Entendeu, meus irmãos? O pensamento de Deus é como o Pai e o pensamento de Jesus é como o Filho. Então, a parte de Deus transmitia a parte de Jesus também. Um pedacinho de Deus também, de Jesus.